Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E eu digo conhecer porque essa empresa está estreando aqui no canal, primeira vez que estamos analisando essa empresa. Estamos falando aqui da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A Sabesp que aí está nesse processo aí de ser privatizada, a gente vai contar toda essa história aí para vocês, mas antes disso quero agradecer quem sugeriu a Sabesp, que é o nosso amigo José Carlos Giuliani. José Carlos Giuliani, que prazer ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. O José Carlos Giuliani, que já participou dos nossos cursos aqui também pelo canal Silas Negro, muito uma honra, né, ter você conosco. E também é um prazer poder atender a todos vocês, caso queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda sugestão, aproveita, faça a inscrição e dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Como falamos há pouco, a Sabesp está aí nesse processo de ser privatizada. Provavelmente a expectativa é que isso ocorra no primeiro semestre de 2024. Mas para que possamos entender um pouco sobre a empresa, vamos só recontar a história aqui para você entender de onde que surgiu a Sabesp, que é uma maior companhia de saneamento do Brasil e uma das maiores do mundo, que é responsável por toda a parte de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para praticamente todo o estado de São Paulo, atendendo 370 municípios, né? E a Sabesp, só para podermos entender, imagina lá atrás como que funcionava toda a parte de fornecimento de água para as cidades. Então, praticamente não tinha. Então, é um processo que foi muito embrionário, começando com pequenas empresas que foram surgindo para abastecer praticamente algumas cidades, né? E aí, naturalmente, que todo esse serviço ele acabou sendo sempre sob o comando das prefeituras ou do Estado, né? Mas a iniciativa privada ainda não estava presente dentro desse setor. E aí, então, naturalmente, vão surgindo diversas empresas, até que no ano de 1973, o governador Laudo Natel, lá em São Paulo, ele agrupa diversas empresas e aí transforma todas essas empresas numa empresa só, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. E a partir disso, em 1973, a empresa ela começa a se expandir. Primeiro ali, um dos primeiros marcos até da Sabesp foi justamente a implantação do sistema Cantareira, que era justamente para fornecer água para toda a cidade de São Paulo e região metropolitana. E a partir dali, então, vai se expandindo para outras cidades, até chegar, como falei há pouco, a 370 cidades. Só para termos uma noção, hoje a Sabesp é responsável por praticamente 78% do tratamento de esgoto no estado de São Paulo, 86% da coleta de esgoto de São Paulo e atinge já 100% de fornecimento de água para todo o estado de São Paulo. Por aí já dá para ter uma ideia da grandeza da companhia. E a companhia, ela se transforma numa sociedade de economia mista lá no ano de 1994 e já em 1996 se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. E a partir dali, então, a empresa veio crescendo e passa a ser ali uma das principais empresas do governo do estado de São Paulo. Chegando agora, a Sabesp está aí na iminência, né, de ser privatizada. E como que funciona todo esse processo? O governo do estado de São Paulo tem 50,3% de participação societária, então é ele que controla toda a Sabesp. E a ideia agora é justamente fazer um aumento de capital, e nesse aumento de capital a participação do Estado de São Paulo vai ficar diluída nesse processo. E a ideia é que essa participação do governo do Estado de São Paulo fique entre 15% e 30%. Naturalmente que para fazer a privatização depende, como está já sendo feito, um projeto de lei encaminhado para a Assembleia Legislativa de São Paulo que vai ter que autorizar a privatização. Fora isso, vai ter a participação do Tribunal de Contas do Estado, que também vai ter que autorizar esse processo de privatização. Só que, além disso, vai ter outras amarras. Claro que temos todo um fator político que vai ter nesse processo, vamos ter também o fator trabalhista, porque é uma privatização, né? Mas vamos ter também um outro agravante, que é o que vai ter que ser negociado politicamente ali. Por quê? A Sabesp é uma concessão. E aí ela faz todo esse processo de coleta, tratamento de esgotos e fornecimento de águas para municípios.
E o grande cliente da Sabesp é a Prefeitura de São Paulo, né? Então, a Prefeitura da cidade de São Paulo. E aí também vai depender o quê? Da Câmara Municipal de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, aceitar que a Sabesp seja agora privatizada para continuar comprando o serviço da Sabesp. Então vejam que o problema é mais político do que praticamente uma questão de negócios, né? Mas enfim, tudo isso aí vai levar um tempo, por isso que a expectativa é que ocorra no primeiro semestre do ano que vem, justamente para ter tempo de fazer toda essa tramitação e conseguir a autorização, e naturalmente que daí na sequência vão vir liminares tentando cancelar a privatização e vai ter que discutir isso aí até chegar no ponto onde ocorra de fato a privatização. E como mencionei para vocês, a privatização, pelo que consta no projeto, não é o governo do estado de São Paulo vender a sua participação, mas sim aumentar o capital da Sabesp. E dentro dos objetivos aí dessa privatização está justamente antecipar a meta de universalização do sistema de fornecimento, tratamento e coleta de esgotos para praticamente 100% da população do estado de São Paulo, antecipar isso aí para o ano de 2029. Enfim, vai ter muita água para rolar aí no caminho até ocorrer essa privatização e até lá a gente vai ter muitas notícias ainda. Bom, mas para entender como que está a situação da Sabesp, eu trago para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 2022 e o balanço agora do primeiro semestre de 2023, balanço encerrado em 30 de junho. E através dos números vamos conhecer um pouquinho o que é a Sabesp. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, S.A. Sabesp, e trouxe para vocês aqui os últimos exercícios 2020, 21, 22 e agora o balanço encerrado no dia 30 de junho de 2023, as últimas informações apresentadas pela companhia, já que o balanço do segundo trimestre, a previsão é de que ele saia, né, seja publicado lá no andamento ali do mês de novembro até o dia 15 de novembro aproximadamente. Então vamos trazer aqui as últimas informações para que possamos saber, né, o que vem acontecendo com a Sabesp aí, até porque ela está justamente nesse processo aí de ter um aumento de capital, lançamento de mais ações e consequentemente seria praticamente uma privatização da Sabesp, já que o governo do estado de São Paulo deixaria de ser o controlador da empresa. Então vamos começar pelo ano de 2020. A Sabesp, ela é uma empresa que tem dentro do seu patrimônio 50 bilhões de reais, é o tamanho da Sabesp. Em termos de patrimônio, isso lá no ano de 2020. E aqui você vai observar já no intangível 34 bilhões 405 milhões de reais, 68,2% da empresa é considerado bens de natureza incorpórea. E o que são esses bens de natureza incorpórea no caso da Sabesp? É justamente o direito de explorar uma determinada concessão, já que o que ela tem é uma concessão para explorar o serviço de fornecimento de água e saneamento básico dentro do estado de São Paulo. Então esse direito ele está registrado aqui no intangível e passa a ser o maior patrimônio da empresa. Também nós temos aqui, no realizável a longo prazo, os chamados ativos financeiros de concessão de longo prazo, que estão classificados aqui dentro do realizável a longo prazo como o valor mais significativo dentro desse grupo aqui. Ao olharmos apenas o imobilizado, que agora é toda a instalação, máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa, ele tem um valor pequeno, perto, né, de todo o patrimônio, 268 milhões de reais, ou apenas 0,5% de todo o patrimônio da Sabesp. Nessa parte de cima aqui nós temos o ativo circulante, chamado capital de giro também, que são os recursos que movimentam a empresa. E totalizavam lá em 2020 6 bilhões 440 milhões. A empresa fechou lá 2020 com 3 bilhões e 800 milhões de reais em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, 2 bilhões e 200 em contas a receber. Já os demais componentes aqui do ativo circulante, estoques para uso e consumo, não é para ser vendido, e 324 milhões de outros créditos, onde a maior parte aqui são tributos a recuperar. Ao entrar em 2021, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 53 bilhões de reais, e aqui nós temos praticamente uma estabilidade no capital de giro que fecha com 6 bilhões e meio. 3 bilhões e 100 a posição de caixa, 2 bilhões e 700 o contas a receber.
Entrando em 2022, ela aumenta um pouco mais seu tamanho, 57 bilhões 207. E aí o que nós vamos observando? Que esse crescimento ele vai se dando aqui, ó, nesses ativos de concessão dentro do intangível. Aumenta também um pouco aqui o capital de giro, que vai para 7 bilhões 284 milhões, com o caixa equivalente totalizando agora 3 bilhões 545. E o contas a receber também passando agora de 3 bilhões reais. 6 meses depois, a empresa praticamente estável, 57 bi 453 de ativo, e aí nós temos uma queda aqui no capital de giro que cai para 6 bilhões 262, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e 200, em contrapartida aumentando o contas a receber para 3 bilhões e meio. Portanto, a Sabesp, ela vem com 50, 53, 57, praticamente estabilizou nos 57 bilhões o tamanho da empresa. Olhando agora a parte de passivo, nós vamos ver todo o endividamento e o capital próprio da empresa. O endividamento, que são os capitais de terceiros, 27 bilhões 624 milhões, equivalente a 54,8% de todo o patrimônio da empresa, sendo que a maior parte desse valor aqui está no longo prazo, dívidas que ela terá que pagar no longo prazo. Já no ano de 2021, o endividamento ele fecha com 28 bilhões 233, porém o peso dele é um pouquinho menor, 53,1%. Passa o ano de 2022 inteiro, fecha 2022 agora com 29 bilhões 874 milhões de dívida, 52,2%. E 6 meses depois, agora em junho, 28 bilhões 706 é a dívida da Sabesp, o equivalente a 50%. Portanto, o endividamento que era de 54 diminuiu para 53, para 52 e agora está em 50%, mostrando que a empresa vem aos pouquinhos aqui reduzindo o seu endividamento. Os resultados produzidos pela Sabesp são apresentados na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Lá em 2020, a empresa gerou um faturamento, uma receita de 17 bilhões e 700. Em 2021, 19 bilhões e 400. Em 2022, 22 bilhões. E agora, em 6 meses de 2023, acumula 11 bilhões e 800, projetando um faturamento próximo de 24 bilhões para 2023. Mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, o resultado líquido do exercício, que foi um lucro de 973 milhões lá em 2020. Esse lucro pulou para 2 bilhões 305 em 2021, 3 bilhões 121 em 2022 e agora acumula 1 bilhão 490 em 6 meses, nos dando uma projeção de um lucro aí de aproximadamente 3 bilhões para 2023. Portanto, é uma empresa que ela gera aqui um lucro bem significativo, até porque as margens que ela vem operando, 11,8%, 14,2%, 12,6%, que é a margem líquida, que a gente já vai ver daqui a pouco também dentro dos gráficos. Trago para vocês também nesses quadros aqui a situação financeira, medida ali pela liquidez geral e pela liquidez corrente, sendo que a liquidez geral vai nos mostrar como que está a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar, ela dispunha lá em 2020 de 57 centavos. Aí praticamente ela vem numa estabilidade ali, com 58, 58, 57. Então, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar, ela tem 57 centavos. Quer dizer, com aquilo que ela tem, ela não consegue pagar todas as suas dívidas. Como a grande parte das dívidas é de longo prazo, nós olhamos o gráfico ao lado, a liquidez corrente. A liquidez corrente sai com 1,09, aumenta para 1,28, volta para 1,09 e agora 0,97. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de apenas 97 centavos. Quer dizer, ela não tem todo o recurso para fazer frente ao seu pagamento no curto prazo. Claro que ali nós temos que analisar também a questão do prazo de vencimento das dívidas, mesmo sendo de curto prazo, e prazo de recebimento, né? Mas isso aqui já nos mostra que a empresa não trabalha com folga financeira, ela trabalha com caixa extremamente ajustado. Já nesse outro quadro aqui, o endividamento, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida ao longo desse período. A dívida sai com 54,8% lá em 2020, cai para 53,1%, cai para 52,2%, cai para 50%. Então eu vejo que é uma escadinha que vai descendo ali, isso mostrando o quê? Que a empresa gradativamente vem reduzindo o seu volume de endividamento. Nesse outro quadro, temos aqui alguns indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é o que acabamos de ver ali na DRE, quanto que sobra líquido e limpo
de toda a receita gerada pela empresa. Então, quando ela gera o seu faturamento, ela tem que pagar os custos, despesas operacionais, resultado financeiro e os impostos, e aí o que sobra líquido e limpo para ela é a margem líquida, que sai com 5,5%, aumenta para 11,8%, vai para 14,1% e agora esse ano está fechando até junho com 12,6%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico no meio, é quanto que ela ganha em relação ao que foi investido no patrimônio da empresa. E esse índice ele sai com 1,93, aumenta para 4,34 e fecha agora 2022 com 5,46%. O terceiro gráfico à direita é o ganho do acionista. Quem tem as ações da Sabesp tiveram lá no ano de 2020 um ganho de 4,3%, em 2021 9,2%, e agora em 2022 os acionistas, ao terem as ações da empresa através dos lucros gerados, tiveram um ganho de 11,42%. Aproveito e trago também esse quadro aqui mostrando alguns indicadores relacionados às ações. Hoje, uma ação da Sabesp vale patrimonialmente R$ 42,06. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 59,51. Então veja que o valor de mercado é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um ágio medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,41. Isso quer dizer, a empresa, as ações da empresa são vendidas com ágio de 41%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 4,70, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 7,90%. A diferença entre a rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL é que a rentabilidade do PL é medida para quem já estava na empresa, para o seu valor patrimonial. E aí essa rentabilidade que nós estamos vendo agora, ela é com base no valor de mercado, para quem vai comprar a ação da empresa em se mantendo o andamento, né, o desempenho da empresa, os acionistas terão um ganho de 7,90%. Dividendos por ação em 2023, a Sabesp distribuiu até o momento R$ 1,27 a título de dividendos. A relação preço/lucro 12,66, quer dizer, 12 anos e meio praticamente ali para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que o PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação, quanto mais barato, mais baixo, mais barata é a ação. Free float, 49,74% das ações estão circulando livremente no mercado. Por quê? 50,20% aproximadamente, 50,25% está na mão do governo do estado de São Paulo. Então é essa parte que ela vai ser diminuída. E aí, consequentemente, nós teremos mais ações ocorrendo a privatização, nós teremos mais ações circulando livremente no mercado, mas até o momento 49,74%. E o tag along da Sabesp é de 100%. Isso quer dizer, se ela fosse vendida totalmente, seria garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que fosse dado para os acionistas majoritários. E aproveito também e trago esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando aqui o comportamento do valor das ações da empresa nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram cotadas a R$ 27,80. E ainda em 2018, ela começa ali uma série de altas sucessivas, e tanto é que entra ali em 2019, já cotado ali na faixa de 40 e poucos reais, aí durante 2019 vai até o começo de 2020, atinge ali o seu maior valor ali praticamente na faixa de R$ 65 reais, aí vem a pandemia. Na pandemia você vai ver aquela queda bem ali no começo do gráfico, logo depois de 2020, quando as ações ali elas chegam a despencar ali por um volume na faixa de de R$ 34 reais aproximadamente. Passou aquele efeito inicial da pandemia, a ação já dispara novamente e volta para os R$ 63 reais. E aí na sequência cai de novo e entra 2021 trafegando ali na faixa de R$ 38 reais. Ainda em 2021 cai ali para a faixa de R$ 34, R$ 35 reais. Em 2022 ela começa ali uma tentativa de elevação, tanto é que chega no final de 2022 sendo cotado ali na faixa de R$ 59 reais. Começa 2023 caindo e agora vem um processo ali de recuperação. Fechando agora, no dia da gravação desse vídeo aqui, com uma cotação na faixa de R$ 59,51. Então por aqui você vê quando que as ações da Sabesp tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp.
Tá, então, mais uma empresa analisada, uma empresa que ela vai estar na mídia aí por um bom tempo aí, durante todo esse processo aí, até ocorrer a privatização, que é o que a gente espera que ocorra, né? Então ela vai estar na mídia aí, mas você, na hora ali, será que vai valer a pena comprar? Não, naturalmente que a gente vai ter que conhecer a situação econômica e financeira da empresa, para tanto eu trago aqui os balanços para você saber se como que vem sendo o desempenho da empresa e como que a expectativa, né, de geração de resultados futuros através de desempenhos passados da empresa. E tudo isso a gente vê através da análise de balanço. E aí, naturalmente, que temos outras ferramentas que também nos auxiliam a entender todo esse processo. E uma das ferramentas fundamentais para quem investe em ações ou pretende investir é entender um pouquinho sobre valuation. Por que temos que entender valuation? Que o valuation ele vai nos mostrar qual é o valor justo de uma empresa e, consequentemente, qual é o valor justo de uma ação. E, para tanto, a gente vai fazer toda uma projeção de geração de caixa futura, trazer tudo isso aqui para valor presente, para poder determinar quanto de fato vale uma empresa e quanto de fato vale uma ação. E aí temos também outros tipos de valuation, como é o valuation por múltiplos, que também nós vamos comparar com outras empresas para saber se ela é cara ou se ela é barata. Enfim, tem toda essa ferramenta. E você pode aprender essa ferramenta no nosso curso, que será realizado no dia 17 de novembro, anota aí na sua agenda, 17 de novembro, numa sexta-feira, das 19 às 22 horas, um curso ao vivo, online, pela plataforma Google Meet, onde estaremos aqui por 3 horas falando e ensinando sobre valuation para vocês. Naturalmente que como o curso é ao vivo, presencial porém à distância, nós estaremos aqui com muita interatividade, vocês podendo fazer perguntas, trazendo questionamentos para que a gente possa aprender juntos, né, essa maravilhosa ferramenta que se chama Valuation. Mas para você participar, já que as vagas são limitadas, pode mandar um WhatsApp aqui nesse número, manda uma mensagem lá, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição, já deixamos uma vaguinha reservada para você. E o custo apenas R$40. Apenas R$40 para 3 horas de curso sobre valuation. Então, estarei esperando vocês no dia 17 de novembro no nosso curso de valuation. Dito isso, bons investimentos para vocês.